Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Fundamentos do Macarrão. Hoje eu vou falar sobre o açúcar, as suas funções, o seu papel, algumas perguntas que vocês me deixaram aí nas minhas redes sociais e as suas substituições. Para quem não me conhece, meu nome é Erika Hayashi, sou chefe confeiteira formada pela escola francesa Le Cordon Bleu, tenho mais de 15 anos de experiência e a minha missão é passar todo o meu conhecimento para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o açúcar, o seu papel, as suas funções e as suas substituições. Para fazer a receita de macarrão, a gente precisa de dois tipos de açúcar, o açúcar de confeiteiro e o açúcar refinado. Os dois têm papéis diferentes na nossa receita de macarrão. Vamos falar primeiro sobre o açúcar refinado. A gente tem aqui o açúcar refinado, que vocês podem ver, diferente do açúcar cristal. Vou até colocar um pouquinho aqui do açúcar cristal aqui do lado. Ó. O açúcar refinado, ele tem um grãozinho menorzinho comparado com o açúcar cristal. O papel do açúcar refinado é ajudar na formação do nosso merengue. Ele também vai ajudar na estrutura, quando a gente estiver batendo o nosso merengue, a estabilizar e a criar bolhas e ajudar a proteína das claras a transformar as nossas claras no merengue estável, firme e bem volumoso. Então a gente precisa do açúcar refinado. Ele também vai ajudar um pouquinho na crocância do nosso biscoito na hora que a gente estiver assando. Tá? Então esse é o papel fundamental do açúcar refinado, é ajudar na formação do nosso merengue. Por isso que ele é adicionado lá na hora que a gente for fazer o merengue, tanto o merengue francês, suíço ou o italiano, tá ok? Eu trouxe aqui vários tipos de açúcar, como vocês podem ver, tem o açúcar cristal, o refinado, também tenho aqui o açúcar demerara, vocês podem ver também que ele é bem mais granuloso, o grão dele é bem maior. Tem o açúcar mascavo, o light, que ele é mais clarinho, e eu tenho o açúcar mascavo, o mais puro, que ele é até mais marronzinho, né? Uma pergunta que o pessoal me faz bastante é: Érica, eu posso substituir o açúcar refinado por outro tipo de açúcar? A resposta é: vai depender do tipo de merengue que você estiver utilizando. Por exemplo, se você estiver utilizando a receita do macarrão com merengue francês, que é aquele merengue que não vai passar por nenhum processo de cocção, que você vai adicionar o açúcar nas claras, eu recomendo que você não faça nenhum tipo de substituição. Você tem que usar o açúcar refinado. Por quê? Como ele é esse açúcar bem mais fininho, na hora que a gente estiver batendo o nosso merengue, como a função do açúcar refinado é ajudar na estrutura do merengue, é melhor que ele seja o açúcar refinado, porque na hora que você estiver colocando, quando estiver batendo, né, ele vai dissolver bem mais rápido, porque ele está num grãozinho mais fininho. Ah, Érica, mas eu quero testar ou eu não tenho açúcar refinado na minha cidade. O que você pode fazer? Você pode utilizar o açúcar cristal ou o açúcar demerara, que eles são mais sequinhos, tá? E aí você pode bater no liquidificador para ele ficar mais fininho. Eu não utilizaria o açúcar mascavo para fazer o merengue francês, porque como o merengue francês não passou por nenhum processo de cocção, ele já está com bastante água. E aqui eu tenho dois açúcares, que é o mascavo, tanto claro como escuro, ele já tem mais umidade. Na hora que você for assar o seu macarrão, ele vai ficar com aquele aspecto molhado, que trouxe mais umidade, tá? Então não vai dar certo a substituição com o processo do merengue francês. Você pode substituir só se for pelo cristal ou demerara, mas aí você vai ter que bater no liquidificador, tá ok? Por isso que no merengue francês eu só recomendo utilizar o açúcar refinado, ok? Agora, se você estiver utilizando o método do merengue suíço ou italiano, que é os dois métodos que você tem que passar por um processo de cocção, você vai conseguir derreter os grãozinhos de açúcar. Então, sim, você pode utilizar o açúcar cristal ou demerara e talvez aqui o açúcar mascavo, o clarinho, tá? Eu nunca utilizo o açúcar mascavo, esse aqui que ele
tá bem puro, porque ele é muito úmido e na hora que a gente for assar o macarrão, ele vai ficar com aquele aspecto molhado, ok? Então, o açúcar mascavo, esse que ele é mais úmido e é mais escurinho, eu não utilizo, tá? Eu prefiro usar o açúcar mascavo mais clarinho, ok? Se você for utilizar para substituir aí o açúcar refinado na hora de fazer o seu merengue, na preparação que tem o merengue suíço e o italiano, ele dá sim certo. Você tem que ter alguns cuidados. Vai testando aí a sua receita, porque também depende das proporções de açúcar, ok? E o outro açúcar que a gente vai utilizar na receita do macarrão é o açúcar de confeiteiro. Você pode utilizar tanto o açúcar de confeiteiro como o açúcar impalpável, não tem nenhum problema ter um pouquinho de amido de milho, né, na formação aqui do açúcar de confeiteiro. Qual é a função do açúcar de confeiteiro? Ele vai ser misturado junto com a farinha de amêndoa e aí vai ser adicionado ao merengue na nossa macarronagem. Para o açúcar de confeiteiro, ele não tem nenhuma substituição. Você tem que usar ele. Se você for tentar fazer em casa, não vai ficar igual, né? Como é feito aí pela indústria. Ele é bem fininho, bem branquinho, ok? E a função dele é trazer a maciez também para a nossa receita e vai ajudar também na secagem do macarrão e criar aquela crostinha em cima do nosso biscoito, ok? Então essas são as duas funções. Então vocês podem ver que cada açúcar tem uma função diferente. O açúcar refinado vai ajudar na formação do nosso merengue e o açúcar de confeiteiro vai ajudar na maciez e na casquinha do nosso macarrão. Uma outra pergunta frequente sobre o açúcar é: quando eu estiver fazendo meu merengue, em que momento adicionar o açúcar? Eu até respondi essa pergunta lá no vídeo das claras, mas eu vou explicar aqui de novo para vocês. Se vocês estiverem fazendo o merengue francês, a melhor hora para você adicionar o açúcar é quando você tem que bater primeiro as claras um pouquinho e tiver aquele aspecto de espuma de cerveja ou de champanhe, e aí que você vai começar a adicionar o seu açúcar em chuveirinho. Sim, dá diferença em que momento você vai adicionar o seu açúcar. Vou mostrar aqui uma foto para vocês que um merengue que foi batido quando adicionou o açúcar de uma vez e um outro merengue que você adicionou o açúcar em chuveirinho devagar. Por quê? Como o merengue francês ele é o mais delicado, quando você estiver batendo e incorporando o ar, você precisa adicionar o açúcar devagar, ok? Para ele começar a dissolver e incorporar junto com a água das claras e ajudar aí no processo, né, do merengue, ok? Então, sempre que for fazer o merengue francês, adicionar o açúcar devagarinho e ele tem que as claras tem que ter começado a ter batida, começado a ter uma espuma, ok? No caso do merengue italiano, como a gente vai fazer uma calda de açúcar, né? Vamos cozinhar a água e o açúcar até uma temperatura de 118 graus, a gente também tem que começar a bater as claras. Assim que tiver aquela espuminha, a gente vai adicionar essa calda de açúcar em ponto fio. Eu não posso adicionar esse açúcar de uma vez. Primeiro, que vai ir todo pro fundo da minha batedeira e ele não vai incorporar direito as minhas claras, né? Então, e também não vai dar tempo dele dissolver essa calda das minhas claras. Então, também tem que ser devagarinho na hora que eu estiver adicionando na minha clara que está batendo a minha calda de açúcar. Já com o merengue suíço, como a gente vai misturar as claras e o açúcar e levar para cozinhar em banho-maria, não tem problema nenhum, porque ele vai estar ali dissolvido e a gente vai depois bater tudo junto na batedeira, tá? Então, sempre devagarinho quando eu estiver utilizando o método francês ou o método italiano. Uma outra pergunta que me fazem é: Érica, eu posso colocar menos açúcar ou eu posso utilizar um açúcar substituto, como o xilitol ou a estévia? A resposta é: eu não sei, porque eu não sou especializada em confeitaria zero açúcar. Eu nunca fiz um teste tirando o açúcar refinado e colocando o açúcar xilitol ou estévia. Eu acho que eles não vão dar a mesma estrutura. Eu também nunca encontrei em nenhum livro ou nenhum vídeo aí na confeitaria em que eu busquei utilizando uma receita de macarrão zero açúcar. Até porque a gente precisa do açúcar de confeiteiro.
Se você quiser testar, acho que o açúcar mais próximo ao açúcar refinado é o xilitol, mas você tem que fazer umas proporções diferentes para balancear a sua receita. Então, essa não é a minha especialidade, então eu não sei te responder essa pergunta, tá ok? Em relação à proporção de açúcar refinado e açúcar de confeiteiro nas receitas, geralmente ele mais ou menos tem a mesma quantidade, mas se você quiser brincar com as proporções, não tem problema nenhum. Só vai mudar a textura do seu macarrão. Se na sua receita tiver mais açúcar refinado, o seu macarrão ele vai ser mais crocante, mais firme. E se na sua receita você utilizar mais açúcar de confeiteiro, o seu biscoito ele vai ficar mais macio, mas você tem que tomar cuidado na hora da macarronagem, que ele vai chegar ao ponto bem mais rápido, ok? Porque o açúcar de confeiteiro ele é mais molinho, ele vai deixar a sua massa mais instável. Então preste atenção nessas proporções, mas não tem nenhuma regra que tem que ser 50-50 ou tem que ser a mesma quantidade. Você pode brincar aí nas quantidades de açúcar. Ok? O que eu gosto na minha receita de merengue francês, que como é o merengue mais instável, que ele chega logo no ponto, eu prefiro utilizar uma proporção de mais açúcar refinado, que eu vou ter mais estrutura de merengue, do que utilizar mais açúcar de confeiteiro. Que eu já vi muitas receitas no merengue francês que você utiliza mais açúcar de confeiteiro. Por isso que muita gente erra na hora de fazer a macarronagem, né, na hora de mexer, que já chega no ponto muito rápido e ele fica aquela sopa, aquela água, e aí já não tem mais conserto. Você tem que fazer de novo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!